Bem-vindo ao Repaginando, o canal onde a gente conta histórias de cinema do começo ao fim, com todos os detalhes que fazem a diferença. Se você curte filmes e quer conhecer tramas incríveis, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu like e compartilha com quem também ama uma boa história. Hoje vamos falar de Dark City, um filme de ficção científica e suspense de 1998 que mistura noir, mistério e uma atmosfera única. Imagine acordar sem memória alguma, numa cidade onde o sol nunca nasce, onde a noite é eterna e onde nada é exatamente o que parece. Prepare-se para uma jornada sombria pelos segredos mais profundos da mente humana e da realidade. A história começa de uma forma confusa e perturbadora. Um homem acorda nu numa banheira dentro de um quarto de hotel estranho e escuro. Ele está desorientado, não sabe onde está e, pior ainda, não sabe quem é. Ao olhar ao redor, percebe marcas espirais desenhadas nas paredes e então vê algo que o apavora: o corpo de uma mulher morta brutalmente no quarto do hotel. Antes que ele consiga processar a situação, o telefone toca. Do outro lado da linha, uma voz misteriosa o chama pelo nome, John Murdoch. A voz pertence ao Dr. Schreber, que parece saber exatamente o que está acontecendo. Ele diz para John fugir imediatamente, que ele está em perigo, que eles estão vindo buscá-lo. John não entende nada, mas o desespero na voz do médico o convence. Ele se veste rapidamente e foge do hotel. Nas ruas, John se depara com uma cidade completamente mergulhada na escuridão perpétua. Não há dia, não há amanhecer, apenas uma noite eterna. Os prédios são altos e opressivos, as ruas estão sempre úmidas e há uma névoa constante no ar. Tudo parece saído de um pesadelo dos anos 1940, com carros antigos, letreiros de neon e uma sensação de que o tempo parou. John descobre que a polícia o procura. Ele é o principal suspeito numa série de assassinatos brutais de mulheres. O detetive responsável pelo caso é Frank Bumstead, um investigador veterano e cético que está determinado a capturá-lo. Mas John jura para si mesmo que não matou ninguém, embora não consiga lembrar de absolutamente nada sobre seu passado. Enquanto foge, John encontra pistas sobre sua identidade. Ele descobre que é casado com uma mulher chamada Emma, uma linda cantora que se apresenta num clube noturno. Ao vê-la de longe, John sente uma conexão, mas não consegue lembrar dela. Emma também está confusa. Ela diz que ele desapareceu há semanas, que ela a procurou desesperadamente, mas que ele parece diferente, estranho, como se fosse outra pessoa. A cidade esconde algo muito mais sinistro. Existe um grupo de seres chamados os Estranhos, criaturas pálidas, carecas, vestidas sempre de preto, que se movem de forma estranha e mecânica. Eles nunca são vistos durante o dia, porque, tecnicamente, não existe dia nessa cidade, e há um motivo perturbador para isso. À meia-noite exata, todos os dias, algo extraordinário acontece. Os estranhos param o tempo instantaneamente. Todos os habitantes da cidade adormecem instantaneamente onde estiverem, nas ruas, em seus carros, em suas casas. E então, os estranhos saem de seus esconderijos e começam a remodelar a realidade. Usando um poder mental que eles chamam de sintonia, os estranhos conseguem manipular a matéria física, alteram prédios inteiros, fazem estruturas crescerem ou encolherem, modificam apartamentos, mudam ruas de lugar. Mas não é só isso. Eles também manipulam as memórias das pessoas. Com a ajuda do Dr. Schreber, eles injetam memórias falsas nos habitantes adormecidos, transformando suas identidades completamente. Um homem que ontem era um bancário casado acorda como um assassino solitário. Uma mulher que era professora se torna uma prostituta. As pessoas vivem vidas que não são realmente suas, com memórias que foram implantadas artificialmente. E ninguém percebe, ninguém questiona, exceto John. Por algum motivo que nem os estranhos entendem, John acordou no meio do processo de alteração de memórias. Ele não deveria estar consciente. E mais estranho ainda, John começa a desenvolver o poder de sintonia, algo que nenhum humano deveria ser capaz de fazer. Ele consegue mover objetos com a mente, alterar pequenas coisas ao seu redor.
Os estranhos ficam fascinados e apavorados com isso. Eles o caçam pela cidade, querendo capturá-lo e estudá-lo. O líder deles, um estranho chamado Sr. Book, acredita que John pode ser a chave para salvar sua raça. Mas, para entender isso, precisamos saber por que os estranhos fazem tudo isso. Eles são uma espécie alienígena moribunda. Sua raça está morrendo lentamente, e eles estão desesperados para descobrir o que torna os humanos tão resilientes, tão cheios de vontade de viver. Eles acreditam que o segredo está na alma humana, nas memórias, nas experiências individuais. Por isso criaram essa cidade-experimento, onde testam diferentes combinações de memórias e personalidades, tentando entender o que define a essência de um ser humano. A cidade inteira é, na verdade, uma gigante nave espacial flutuando no espaço. Não existe mundo além dela. As pessoas foram abduzidas de suas vidas reais e aprisionadas nesse lugar, servindo como cobaias num experimento bizarro. O sol que elas se lembram, as praias, as montanhas, tudo isso são apenas memórias implantadas. Nada disso existe mais para elas. John começa a desconfiar de tudo. Ele encontra um cartão postal de um lugar chamado Shell Beach, um local ensolarado à beira-mar que surge constantemente em suas memórias fragmentadas. Ele sente que precisa ir até lá, que Shell Beach é importante de alguma forma. Mas ninguém na cidade consegue dizer como chegar lá. Todos conhecem Shell Beach, todos têm memórias do lugar, mas ninguém sabe realmente onde fica. O detetive Bumstead também começa a perceber que algo está errado. Ele investiga os assassinatos e nota padrões estranhos. As vítimas parecem ter sido escolhidas aleatoriamente, mas sempre há a presença do estranhos por perto. Ele segue John, não mais apenas para prendê-lo, mas para entender o que está realmente acontecendo naquela cidade onde ele viveu toda a vida sem nunca questionar nada. Dr. Schreiber é forçado pelos estranhos a trabalhar para eles. Ele é quem cria as memórias falsas e as injeta nos habitantes. Mas, secretamente, ele odeia o que faz. Ele sente culpa por ajudar a escravizar a humanidade. Quando teve a chance durante o processo de modificação de John, ele tentou sabotá-lo. Em vez de dar a John as memórias de um assassino serial, como os estranhos queriam, ele deu a ele memórias fragmentadas e incompletas, esperando que isso o acordasse. E funcionou. John acordou, e agora possui um poder que pode mudar tudo. John, Emma, Bumstead e Schreiber eventualmente se encontram. Schreiber revela toda a verdade sobre a cidade, sobre os estranhos, sobre as memórias falsas. Emma fica devastada ao descobrir que tudo que ela lembra sobre sua vida com John pode ser uma mentira. Mas John insiste que, mesmo que as memórias sejam falsas, os sentimentos que eles têm agora são reais. Determinado a encontrar Shell Beach e provar que existe algo real além daquela prisão alienígena, John segue pistas pela cidade. Ele chega até uma parede onde deveria haver uma saída para Shell Beach. Com seu poder de sintonia, ele abre um buraco na parede. E do outro lado, o vazio absoluto do espaço. Não há nada. Shell Beach nunca existiu. Era apenas mais uma mentira. Os estranhos finalmente capturam John e o levam para seu covil, uma estrutura gigantesca no centro da cidade. Lá, o Sr. Book explica que eles precisam estudá-lo, que ele é especial, que pode ter a resposta que eles procuram. Eles planejam drenar suas memórias e seu poder, mesmo que isso o mate. Mas Dr. Schreiber, em um último truque, ele oferece aos estranhos uma barganha. Ele pode dar a John todas as memórias e conhecimentos que eles quiserem, tornando-o o sujeito de teste perfeito. Os estranhos acordam. O que eles não sabem é que Schreiber planeja dar a John muito mais do que eles imaginam. Durante o procedimento, Schreiber injeta em John não apenas memórias aleatórias, mas todo o conhecimento sobre os estranhos, seus poderes, suas fraquezas e como usar a sintonia em seu máximo potencial. Quando John desperta, ele não é mais apenas um homem confuso fugindo pela cidade. Ele é poderoso, mais poderoso que qualquer um dos estranhos. Uma batalha épica acontece. John enfrenta os estranhos usando sintonia, manipulando a realidade ao seu redor. Os prédios se movem, estruturas crescem e se transformam. A própria cidade se torna um campo de batalha maleável. Um por um, os estranhos são derrotados. O Sr. Book, o mais poderoso deles, enfrenta John num duelo mental.
mas John está conectado à humanidade de uma forma que os estranhos nunca poderão entender. Ele vence. Com os estranhos derrotados, John assume controle total da cidade-nave. Ele usa seu poder para fazer algo que ninguém viu em décadas. Ele cria o sol. Pela primeira vez, a luz do amanhecer ilumina aquela cidade eterna de escuridão. As pessoas acordam, confusas, mas maravilhadas, vendo algo que muitas delas nem sabiam que existia. John vai além. Ele usa a sintonia para remodelar a cidade inteira. Ele cria Shell Beach, transforma a prisão espacial numa réplica da Terra, com praias, mar, horizonte aberto. As pessoas agora são livres para viver de verdade, não mais presas num experimento alienígena. Mas há um custo. Emma não se lembra dele. Na confusão da batalha e da transformação da cidade, as memórias dela foram alteradas novamente. Ela não sabe quem é John Murdoch. Quando eles se encontram na praia que ele criou, ela é gentil, mas distante. Não há reconhecimento em seus olhos. John poderia usar seu poder para restaurar as memórias dela, para forçá-la a se lembrar do amor que compartilharam. Mas ele não faz isso, porque aprendeu algo importante durante toda essa jornada. Memórias podem ser falsas, identidades podem ser construídas, mas a escolha é o que nos torna humanos. Se Emma vai amá-lo novamente, será porque escolheu, não porque foi programada. Ele se apresenta a ela como se fosse a primeira vez. Eles conversam, riem, caminham juntos pela praia sob o sol que ele criou. E há uma faísca, uma conexão genuína começando a se formar. Talvez eles não precisem das memórias antigas. Talvez possam criar memórias novas, reais, escolhidas por eles mesmos. O filme termina com John olhando para o horizonte, para o mundo que ele moldou, para as pessoas finalmente livres. Ele se tornou literalmente o arquiteto de uma nova realidade. Mas diferente dos estranhos, ele não vai controlar as pessoas. Ele vai deixá-las viver, escolher, serem humanas de verdade. Vale a pena assistir? Sim, definitivamente. Dark City é um desses filmes que você não vê todo dia. É corajoso, visualmente deslumbrante e intelectualmente estimulante. Pode não ser perfeito, mas é original e ambicioso de uma forma que Hollywood raramente arrisca. Se você gosta de filmes que te fazem pensar, que criam mundos visuais únicos e que não tem medo de explorar ideias complexas, Dark City é obrigatório. É uma joia da ficção científica dos anos 90 que merece muito mais reconhecimento do que teve. Obrigado por ter assistido até o final. Se você gostou desse resumo, deixa seu like, compartilha com os amigos e se inscreve no Repaginando para não perder os próximos filmes. Até a próxima!